à disposição para que a gente possa expor alguma coisa, tirar dúvidas, trocar ideias, vocês fiquem à vontade, que a gente terá imenso prazer de estudar juntos, para que a gente possa trazer esse tema tão importante, que eu tenho trabalhado com ele há mais de 40, já estou no 47º ano como espírita, já vou para meio século de espiritismo, e 60 anos, aproximadamente, que eu estudo a Bíblia, desde a minha época de meu curso de teologia no Seminário Arquidiocesano da Paraíba. Então, estou aqui muito feliz de estar com vocês e à disposição, Arnaldo, para você determinar aí como será as coordenadas do nosso trabalho. Para você ficar à vontade, Severino, você vai iniciar o seu trabalho, vai contar para nós sobre o Evangelho e o Espiritismo. Se quiser interagir com a gente, vai interagir a qualquer momento, tá bom? Mas fica à vontade. Ok, querido. Eu queria deixar aqui um abraço para os nossos internautas, para aqueles que estão sintonizados conosco e, sobretudo, para aqueles que poderão estar sintonizando conosco no futuro. O Espiritismo, sempre, depois que eu, como teólogo, como cristão católico, eu conheci a doutrina, eu tive sempre a preocupação e à medida que eu ia me aprofundando nos ensinos, na codificação belíssima trazida do Espírito da Verdade através de Allan Kardec, eu sempre procurava o lado científico da doutrina. Eu gosto muito de história, realmente me considero uma pessoa que gosta de conhecer as coisas como elas são. E eu comecei a fazer, e sempre tenho feito nesses 47 anos como espírita, um paralelo entre Bíblia e Espiritismo, desde o livro do Gênesis até o Apocalipse. Mas hoje eu quero me reportar mais especificamente, sem deixar de esquecer, ou melhor, sem deixar de lembrar a história e a ciência dentro do ensino moral de Jesus, que é essa obra maravilhosa chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é um conjunto dos textos que falam da moral de Jesus, do ensino moral de Jesus, justificado por Kardec, que representa aquilo que a gente pode dizer a parte religiosa da doutrina espírita, onde Kardec traz os textos, interpreta, e os espíritos trazem as suas mensagens interpretativas, sempre maravilhosas, com inúmeros espíritos, de Erasto, o próprio Espírito da Verdade, e tantos outros espíritos aqui que trazem mensagens riquíssimas nos 28 capítulos dessa obra maravilhosa. E eu juntando o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de Kardec, as minhas viagens a Israel, onde a gente sempre conclui no cenáculo. O cenáculo eu diria que é um porto espiritual, onde Jesus veio, depois da sua ressurreição, trazer a revelação maior através dos seus discípulos, que eram todos médios, escolhidos por ele. E a gente observa, não só na primeira revelação, que tem muitos profetas, mas, sobretudo, no Novo Testamento, o Brit Hadashah, ou Segunda Revelação, como chama Allan Kardec. E a gente, quando chega em Jerusalém, a gente começa a se lembrar de que quando Jesus concluiu a sua missão na Galileia, aproximadamente 2 anos e 4 meses depois dele ter iniciado em Cafarnaum, lá no capítulo 19 de Mateus, ele mostra que Jesus desce para Jericó, pela Pérea, e ali ele realiza muitos ensinamentos ainda, e depois ele sobe Jericó a Jerusalém, e de uma forma triunfal em Jerusalém. A forma como Jesus entrou foi tão forte que os fariseus, vendo aquela multidão e as pessoas, todo aquele entusiasmo, eles foram a Jesus e disseram assim: manda que esses teus discípulos se calem. E Jesus dá uma resposta maravilhosa naquele momento tão importante da vida dele, 8 meses antes dele ser crucificado.
ele diz assim: se eles se calarem, as pedras é que falarão. E eu sempre que eu vou a Jerusalém, quando eu vou, sobretudo, do Gólgota, né? A gente sai do Palácio de Pilatos, são 14 estações onde Jesus subiu com a cruz. E quando a gente chega ali naquela parte que já vai chegando na igreja da crucificação, onde Jesus foi crucificado, tem uma parte de pedras do chão, que todo mundo passa ali há 2000 anos, e aquelas pedras são do tempo de Jesus. E os guias, que sempre estão por ali, levando grupos, muitas procissões, a gente vê ali de muitos católicos carregando cruzes e tudo ali, mas eles param num determinado ponto antes de chegar na igreja da crucificação. Aí eles dizem assim: olha, as pedras têm marcas fortes, essas pedras são do tempo de Jesus. São pedras colocadas aqui pelo Império Romano, e com certeza ele passou aqui. E ali eu começo a entender a magnanimidade desse homem, que há 2000 anos atrás dizia: se aqueles que querem falar a meu respeito se calarem, as pedras falarão. Em Israel, não são só as pedras que falam de Jesus. As fontes, o Porto de Jacó na Samaria, o Monte Tabor, a igreja de Caná, Cafarnaum, Betsaida, a igreja da primazia de Pedro, Monte Tabor, por onde você passa, os montes falam, as fontes falam, as pedras falam, as pessoas não conseguem se calar. É muito forte, é como se você tivesse assim, o evangelho que você conhece aberto na natureza, com todas as passagens que você já viu. E aí, quando você chega no cume do Monte das Oliveiras, porque quando Jesus foi crucificado, os discípulos entraram naquela depressão, porque perderam o seu chefe, o seu mestre maior, Jesus, no domingo seguinte à crucificação, que foi na sexta, ele começa a aparecer. E aparece em torno de 14 vezes aos seus discípulos. Primeiro a Madalena, depois aos 11, aliás, aos 10 sem Tomé, aos 11 com Tomé, aos 2 na estrada de Emaús, e vai trazendo lições da imortalidade da alma. Como se quisesse dizer: olha, gente, eu fui crucificado como um cordeiro, mas eu ressuscitei como um leão. Eu voltei revivificado, refortificado. E o meu maior recado para vocês é que a morte existe, os mortos não. E através de 14 aparições fortes, inclusive a de Paulo na estrada de Damasco, que foi posterior, mas é contado como tal, a última que ele tem lá no Monte das Oliveiras, ele diz aos discípulos, quando eles perguntam se ele veio realizar aquilo que havia prometido, e Jesus diz: lá tem uma igrejinha assim, com 9 metros quadrados, é uma cúpula pequena, mas quando você entra ali, você levita sem querer, a energia é tão pura, tão bela, que você não consegue segurar as lágrimas, porque ali tem uma marca da pedra onde Jesus colocou, foi visto pela última vez antes de alçar a sua transferência ao mundo espiritual. E Jesus recomenda a eles: vão ao lugar de sempre. O lugar de sempre é onde eles se reuniam, no cenáculo, onde eles fizeram a última ceia, onde houve o lava-pés, onde ele prometeu o Consolador, que ali é onde está realmente todo o resumo da espiritualidade de Jesus nesse planeta. Então, quando eles chegam ali, no lugar de sempre, uma semana depois, se comemorava a festa do Shavuot, ou festa das semanas, que comemoravam o recebimento da Torá por Moisés no Monte Sinai. Mas ali fica, realmente, um registro muito forte daquele lugar, porque ali, no dia da comemoração dessa festa, que Lucas chama Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que era 49, na verdade, por isso que o judeu chama Shavuot, Shemana Sheva, festa das semanas. Então ali começa, Jesus não aparece mais de uma forma perispiritual, porque as primeiras 14 vezes da sua lição de imortalidade, de materialização,
o seu perispírito brilha diante de todos por várias vezes. Mas naquela manhã da festa do Shavuot, o Pentecoste, Jesus não vem mais em perispírito. Vem em fenômeno mediúnico. Porque Atos 2, bem narrado por Lucas, diz que ali tinha gente de todos os lugares do mundo naquela festa. Né? Até da Capadócia, na antiga Ásia Menor, tinha pessoas ali. E naquele momento diz que eles sentem um barulho, um vento forte que mexeu as cortinas do ambiente e começaram a ver luzes. Mas as luzes que eles viram, luzes claríssimas, com forças melhores das LEDs que a gente conhece hoje, mas ninguém conhecia a luz branca naquela época. É tanto que eles podem definir é que eles viram como se fossem línguas de fogo, porque o fogo todo mundo conhecia, e o fogo é amarelo, vamos dizer assim, a chama. Mas ele viu em cada um daqueles pessoas que estavam ali, discípulos todos, descer essas chamadas línguas de fogo.